Ontem, no dia 30 de abril, o ministro Paulo Guedes, numa audiência pública sobre medidas emergenciais de combate à pandemia, afirmou que o Banco Central pode sim emitir muita moeda e que não há o menor risco de inflação. Mas será que é isso mesmo? Muito bem, aqueles que estão chegando agora aqui no canal, já faço o convite de sempre para se inscrever, ativar o sininho aqui embaixo e também entrar no nosso canal do Telegram, o link está na descrição do vídeo. E eu aproveito para fazer um anúncio e convidar todos vocês, porque na quarta-feira, dia 6 de maio, agora, às 7 da noite, vou fazer uma live inédita aqui no canal para aprofundar justamente nesse que talvez seja o principal debate em economia e finanças do momento, que diz respeito a essas medidas emergenciais dos bancos centrais, se teremos ou não inflação. Será que todos esses trilhões de dólares pelo Banco Central Europeu, o Fed, talvez aqui no Brasil, será que isso tem risco de causar inflação ou não? Qual a real ameaça? Então será uma live um pouco mais extensa, onde eu vou trazer alguns dados, gráficos, e vai ser bem bacana. E eu pretendo, inclusive, fazer alguns outros vídeos ao longo dos próximos dias, até chegar à live, para falar desse tema. O vídeo de agora já é um pouco sobre isso, mas quarta-feira vai ser o principal. Então coloquem na agenda, convido todos vocês a assistirem, porque vale a pena. Bom, o tema de hoje, então, o Paulo Guedes e essa fala dele. Até eu quero reproduzir a fala dele para que eu não coloque palavras erradas no que ele, na boca do ministro. Então até eu vou colocar aqui para a gente ver diretamente, foi a participação dele online, o que foi exatamente que ele falou. E realmente, se você cair numa situação em que a inflação vai praticamente para zero, juros colapsam, e existe o que a gente chama de armadilha da liquidez, tecnicamente, o Banco Central pode sim emitir muito moeda e pode sim, inclusive, comprar dívida interna. Ele pode recomprar a dívida interna e retirar. Se a taxa de juros for muito baixa, ninguém quer comprar título longo, isso também foi mencionado pelo senador. Então vejam nesta primeira fala que ele falou que pode emitir muita moeda e que se o mercado não quiser comprar título longo a taxa de juros, que o Banco Central pode ir lá e retirar do mercado e recomprar a dívida interna. Agora é interessante que dias antes o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, ele também deu uma entrevista e foi um pouco diferente desta do Paulo Guedes. Até vou reproduzir aqui na tela para que todo mundo possa ver o que o Roberto Campos Neto afirmou, que foi um pouco diferente. Então vamos lá. Presidente, ontem o ex-ministro Henrique Meirelles sugeriu que o Banco Central imprimisse dinheiro, aumentasse sua base monetária como uma forma de enfrentar essa crise. O senhor é favorável a essa ideia? Como é que o senhor avalia essa ideia? Não, eu não sou favorável. Eu acho que o argumento de que eu vou imprimir dinheiro porque a inflação está relativamente baixa é um argumento perigoso, porque se nós temos um sistema de meta de inflação, ele tem assimetrias. Se você imaginar que quando está embaixo você vai imprimir dinheiro para chegar na meta, você vai fazer com que, em termos de valores pelados, seu equilíbrio de juros neutros seja um pouco mais alto. Eu, obviamente, concordo com a afirmação mais do Roberto Campos Neto e vejo que aí também há uma incongruência entre os dois discursos, mas vale a pena a gente entender um pouco mais essa ideia do Paulo Guedes. E o fato é que hoje a gente não é nem ideia, apenas ele respondeu que seria possível, mas a gente não sabe exatamente como se daria esta compra de títulos pelo Banco Central. Se seria diretamente do Banco Central com relação ao Tesouro, o Tesouro emite título e o Banco Central compra, ou se seria pelo mercado secundário, ou seja, o Banco Central adquire dos bancos a dívida pública interna, não se sabe. Mas é importante a gente também ver algo que talvez algumas pessoas até esqueçam, que nesse momento, né, a gente tem o artigo 164 da Constituição Federal, que diz que é competência da União emitir moeda exclusivamente pelo Banco Central. E que é vedado ao Banco Central conceder direta ou indiretamente empréstimos ao Tesouro Nacional, qualquer órgão ou entidade que não seja financeira. E o Banco Central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros. Será que por o segundo parágrafo poderia ser incluído nessa ideia do Paulo Guedes? Eu não sei, mas o fato é o seguinte.
Primeiro de tudo, o Brasil não é os Estados Unidos, o real brasileiro não é o dólar. O que os Estados Unidos fez com o seu quantitative easing lá atrás, o afrouxamento monetário, e o que está fazendo agora, tem efeitos diferentes do que teria se o nosso Banco Central fizesse, porque a nossa moeda é uma moeda emergente. O nível de desconfiança que isso traria para o nosso país, porque vejamos bem, né? Pela premissa do Paulo Guedes, se o mercado não está comprando a dívida pública, a taxa de juros vigente, porque está muito baixa, o mercado está achando que está muito arriscado entrar na dívida. Aí vai entrar o Banco Central e monetizar essa dívida. Para mim, o primeiro efeito que poderia acontecer é a taxa de câmbio começar a disparar. Ou seja, o restante do mundo vai perder confiança, assim como o mercado já perdeu confiança na taxa de juros vigente. Esse, para mim, é o sinal mais evidente de que a taxa de juros está no lugar errado. Se o mercado está repudiando a dívida pública a esse patamar de juro, é porque o juro deveria subir. Mas se o Banco Central entra no mercado despejando bilhões e muito dinheiro, como falou o Paulo Guedes, isso pode distorcer bastante. O outro efeito que talvez, que também não foi falado, mas que simplesmente criar dinheiro, injetar liquidez para comprar a dívida pública interna e colocar no balanço do Banco Central, isso significa que vai aumentar o nível de reservas no sistema bancário, isso significa que vai impactar ainda mais a taxa de juros de curto prazo, a Selic. Então o Banco Central teria um problema do excesso de liquidez, que ele teria que drenar a liquidez, ou a taxa de curto prazo pode cair muito. Então isso pode trazer uma série de complicações, distorções, desequilíbrios, e que pode complicar o cenário daqui para frente. E o outro ponto que eu acho que é importante também é que, sim, agora isso seria de cunho emergencial. E se a gente imaginar apenas do ponto de vista de teoria econômica, teoria monetária, ok, se aumentar a quantidade de moeda da noite para o dia e for algo no tipo one shot, ou seja, é um evento apenas e não um aumento continuado e constante da moeda, isso pode não resultar em inflação, talvez seja algo pontual, como agora nós temos um choque de demanda que também é pontual, ou seja, os preços não seguirão caindo nos próximos meses, nos próximos anos, é algo pontual. Se fizesse o contrário para eliminar esse efeito, para compensar o choque de demanda, talvez não resultasse em inflação de preços. O problema é se esta política pós-pandemia, pós-crise, permanece. Porque depois que a política é testada, voltar atrás e retroceder e fazer com que o Banco Central não mais monetize a dívida pública pode ser muito difícil. E aí podemos entrar numa dinâmica semelhante ao que foi no passado, década de 80, década de 90, ainda muito distante disso, porque o controle institucional que nós temos hoje de criação de dinheiro é incomparável ao descalabro que era naqueles tempos. Mas a gente começa a entrar nessa seara da teoria monetária moderna, onde o Banco Central financia diretamente o Tesouro por meio da monetização da dívida, o Banco Central comprando a dívida do Tesouro, e a gente começa a entrar num terreno perigoso. E o que mais me preocupa ainda é porque eu vejo que isso começa a ser isso eu digo, essa ideia de imprimir dinheiro para seja resgatar o governo, ou seja para permitir com que o governo resgate empresas e famílias e conceda renda básica universal ou renda emergencial, é que agora isso começa a ser quase que um senso comum. Tem muita gente falando sobre isso. Eu até vou comparar aqui, não vou comparar, mas é lamentável porque eu vejo que tem gente, por exemplo, como o seu Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo que ele é a favor de imprimir moeda nova para que as pessoas tenham dinheiro para ficar em casa. Não tem risco de inflação porque não tem demanda. Sim, isso é agora pontualmente. O problema é depois. O que pode acontecer depois? E se essa política continua? E se daqui a alguns meses ou anos, depois da pandemia, depois da crise, mas por conta do agravamento das contas fiscais do governo, do déficit crescente e a necessidade de endividamento, e o mercado não aceitando a taxa de juro baixa, ou seja, repudiando a dívida pública, a única solução, entre aspas, vai ser o Banco Central financiar o Tesouro. E aí, meus amigos, é voltar, sim, àquele cenário da década de 80 e década de 90. Então, essa ideia ela é muito perigosa, precisa ter muito cuidado com as consequências não intencionadas de financiamento direto do Banco Central monetizando a dívida pública.
Por este vídeo é só, vou fazer novos vídeos sobre esse tema e culminaremos na live de quarta-feira, 7 da noite. Até lá!